Olá, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas, Fran, Denise. Deixa eu colocar os meus óculos, que senão não enxergo ninguém. Silma. Vamos aguardar o André. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje nossa live vai ser uma live muito importante. Olá, André, boa Oi, noite, seja Jordana, tudo bem? bem-vindo. Tudo bom? Obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui conosco, por aceitar o nosso convite. As pessoas estão chegando. Para quem não conhecem, o André, ou o doutor André, André, só André. ele é defensor público aposentado. Ele foi defensor por 15 anos. Ele é pai do Daniel, que tem síndrome de Down, de duas garotas lindas também. Ele administra o Saber Melhor, que é um blog, um site, né, de informações. E outra coisa que eu vou contar para vocês. Ele tem um coração deste tamanho. Enquanto defensor e mesmo depois de aposentado, vocês não imaginam quantas famílias o André e a Denise eles têm ajudado nessa parte dos direitos e de outras tantas partes aí que as pessoas precisam, né? Então, seja muito bem-vindo, André. Obrigado pelo convite, Jordana. Fora o exagero do coração grande, né? Não é nada. A gente aqui de Brasília sabe disso. Pois é, Então, nos mas conte, parabéns André. também Vamos... pelo Motiva 21. Você tem feito um trabalho muito bacana, muito legal, ajudado muita gente. Parabéns pela Obrigada. iniciativa e pelo trabalho. Obrigada. A intenção é essa mesmo, é fazer chegar aí tantas informações em tantos locais diferentes desse nosso país, né? A gente sabe que existem famílias tão distantes que estão nos assistindo aqui e que têm tantas dúvidas e que não têm acesso, né, a muito do que a gente vem transmitindo e trazendo aqui. A gente espera poder... Olha aí, a Ionai disse que não é exagero meu não, tá vendo? Quem? Quem? A Ionai, Ionai. Ah, exagero dela também. Povo exagerado. Então, André, hoje a gente vai falar sobre os direitos, né, das pessoas com deficiência, não só da síndrome de Down, né, as pessoas com deficiência no geral, né. A gente sabe Pois das é. dúvidas e das dificuldades, né, das pessoas, e eu achei que era um assunto bem importante esse. Eu acho que a informação ela traz um poder para as pessoas que, que é impossível até de dimensionar. Muitos, ao longo dos últimos 15, 20 anos, eu tenho encontrado várias pessoas que têm direitos, que podiam ter uma vida melhor e que, por desconhecimento, não sabem aonde procurar, não sabem como procurar, não sabem como defender os seus direitos e não sabem como é que podem auxiliar as pessoas nessa busca por direitos. E eu acho que essa talvez seja a principal missão de canais, de pessoas que têm um pouco mais de informação, que têm acesso à informação, que seja dividir isso com as pessoas. Eu lembro logo que o Daniel nasceu, nós ficamos perdidos, como todo mundo, como quase todas as famílias. É um baque, é uma coisa muito surreal. Né? É um balde de água fria em todas as expectativas, em tudo que a gente programa quando sabe a respeito do nascimento de um filho. E o que eu mais senti falta quando nós soubemos que o Daniel teria síndrome de Down foi de informações. E nós percebemos também que as pessoas que estavam ao nosso redor, elas não sabiam nada sobre a síndrome de Down, elas desconheciam, muitas pessoas tentavam consolar, como se nós precisássemos de consolo,
por conta da síndrome de Down é uma coisa... As pessoas, olha, é uma família... Só famílias especiais recebem crianças especiais. Vai ser um filho eterno. Frases que nós sabemos que não consolam. Porque nós não precisamos de consolo. E dois, que elas trazem um conteúdo negativo. É como se um filho eterno, que nunca vai crescer, que nunca vai ter independência, que nunca vai ter autonomia. E quando veio a síndrome de Down, logo depois do nascimento, um ano e pouco depois, veio o câncer. E aí eu percebi que mesmo eu, que à época era defensor público, que já tinha muita experiência, eu não conhecia todos os direitos que o Daniel tinha, todos os direitos que nós tínhamos. Percebi uma falha na minha formação profissional, uma falha na formação profissional de praticamente todas as pessoas que atuam na área de direito. Nós escutamos falar das convenções de direitos humanos, dos direitos das crianças, das pessoas com deficiência, mas por não ser uma área comercialmente muito rentável para a advocacia, também pelo fato de que as famílias de pessoas com deficiência não conhecem os direitos, é uma área muito pouco demandada e, por isso, muito pouco estudada. E o que a gente acaba percebendo? Que várias famílias que têm interesse, que querem lutar pelo acesso à educação, elas não sabem que elas têm direito a creche, que elas têm direito a auxílio pedagógico e psicopedagógico no contraturno, não sabem que os filhos têm direito a salas reduzidas, a um professor auxiliar. E muitos dos profissionais também não sabem disso. Muitos médicos desconhecem, por exemplo, e eu já vi isso na prática, médicos que deixam de prescrever tratamentos, terapias, porque dizem, olha, as famílias não vão ter condições de pagar. Mas às vezes a família tem um plano de saúde, não processa o plano de saúde, tem o acesso ao SUS e que também não sabem buscar por esses direitos. E isso vai causando um atraso, vai fazendo com que toda a inclusão se torne mais lenta. Esse não é só um problema das crianças, das famílias que de alguma forma não têm acesso a esses direitos. Ela é um problema de toda a coletividade. Não adianta o Daniel ou o Theo estarem desenvolvidos, conseguirem seguir adiante na vida, se outras crianças que estão ao lado deles, nas mesmas situações, vão continuar sofrendo preconceito, porque esse preconceito vai atingi-los também. Nesses 15 anos, nesses 9, 10 anos do Daniel, quase 10 anos, o que eu já ouvi de bobagem, o que eu já ouvi de coisas que eu preciso respirar fundo para não mandar a pessoa ir catar coquinho, como diz lá na roça, porque as pessoas não sabem o que procuram, não sabem aonde procurar os direitos que elas têm. Redução de carga horária, redução de jornada, os direitos aos benefícios previdenciários, que o INSS nega esses benefícios, o BPC nega numa quantidade absurda. Por quê? Porque as pessoas não vão atrás dos próprios direitos. E isso tem causado um atraso, um prejuízo para várias crianças, um prejuízo irreversível, um prejuízo que vai ser cobrado do Estado, que vai ser cobrado dos pais, que vai ser cobrado de toda uma comunidade. Hoje, sob uma desculpa de falta de dinheiro, por falta de recursos, por falta de estrutura, nós estamos vendo um retrocesso em todo o sistema educacional para as pessoas com deficiência. Um retrocesso que ele é muito brutal. Porque quando a oportunidade foi dada se buscar melhora nas escolas, as pessoas não conseguiram buscar esses direitos.
A questão da inclusão e desses direitos, eu até tinha anotado aqui, porque o que você falou, muita gente não sabe que tem direito, por exemplo, a um PDI. Ou Uhum, seja, a escola, desde que seu filho está lá pequenininho, seja ela pública, privada, né? Ela precisa fazer ou PEI, né? PDI ou PEI, né? uhum. Esse processo do teu filho, desde Pedagógico de pequenininho, o que que inclusão. ele precisa, o que que ele precisa, o que que ele já desenvolveu, como que ele aprendeu a escrever assim ou assado, ou seja, poucas pessoas cobram isso das escolas, né? E quando cobram, as escolas, a gente sabe que muitas têm má vontade de fazer, né? Eu mesma já andei cobrando lá da escola do Theo, imagina. E estou aguardando, estou aguardando. Vamos fazer uma reunião, vamos outra, vamos outra. Gente, uma coisa tão simples de fazer, né? E a gente tem que lembrar que isso também envolve as outras terapias, né? Não é só a escola. Uhum. A escola tem que estar em contato ali com a física, com a fono, com a TO, para poder conhecer o Theo, conhecer o Daniel, conhecer as crianças e fazer corretamente isso. Para quê? Porque isso vai ajudar lá na frente. Lá na frente, quando eles estiverem lá numa escola de ensino médio, vamos dizer assim, aquele PDI, aquele PEI, elas vão saber quem são essas crianças, o que que ela desenvolveu, qual a dificuldade. Então, todas as crianças têm direito a isso também, dentro das escolas. Muita gente não sabe disso, né? E é preciso uma mudança de mentalidade. Nós não temos problemas de leis. No Brasil não faltam leis. De todas elas, a principal, a própria Constituição Federal, garante direitos de uma forma muito contundente, de uma forma muito firme para todas as crianças, para todas as pessoas com deficiência, de uma forma geral para todas as pessoas que necessitem de alguma maneira de auxílio do Estado. Nós temos uma Constituição que ela é assistencialista, existe uma razão para que ela seja assistencialista, porque nós viemos de um período de negativa de direitos muito grandes. A Constituição precisava assegurar esses direitos, mas não basta que um texto legal assegure direito. Tudo isso é um processo de conquista, é um processo de luta, é um processo de ativismo que precisa acontecer passo a passo. Cada dia um pequeno passo, mas são esses pequenos passos que vão levar a uma grande vitória. Pouco antes, mudando um pouco de assunto, mas fazendo um paralelo com o que acaba de acontecer nos Estados Unidos. Algumas horas, um policial, um ex-policial, um ex-mal policial, que não reflete a maioria dos policiais, foi condenado por ter assassinado o George Floyd, ter sufocado um negro até a morte. E eu estava, quando eu li a notícia, o que me chama a atenção para condenar alguém por homicídio, para condenar um policial nos Estados Unidos por homicídio, é uma coisa muito difícil, porque são 12 jurados e precisa ser um resultado unânime. Se a gente pensar em termos de história, há 100 anos, nos Estados Unidos, os negros não tinham direito a nada e eram mortos de forma sem nenhum motivo. E eram mortes que ficavam impunes. Os direitos foram sendo proclamados, foram sendo incluídos em estatutos legislativos, mas as pessoas começaram a brigar por aqueles direitos. Hoje, 100 anos depois, um assassino de um negro, um policial que assassina um negro na periferia, ele é condenado de forma unânime pelo júri. Mas isso não é uma decisão de hoje. Esse é um processo histórico que vem lá de trás, que veio de Malcolm X, que veio de várias outras pessoas, Martin Luther King. E com as pessoas com deficiência, a situação é exatamente a mesma. Voltando para a nossa realidade, os direitos eles estão postos nas leis, mas eles só vão ser concretizados se as pessoas buscarem efetivamente, de uma forma organizada, fazer com que esses direitos prevaleçam. É o caso, por exemplo, da vacina para as pessoas com deficiência,
e da vacina para as pessoas com síndrome de Down, que tem uma possibilidade, um risco de fatalidade 3, 4 vezes ampliado em relação às pessoas neurotípicas, as pessoas sem deficiência. A legislação é muito clara. Essas pessoas deveriam estar nos grupos prioritários, mas não estão. Por quê? Porque as comunidades precisam lutar por isso. Nos locais em que os grupos, em que eles estão mais agregados, que eles estão mais unidos, eles já conseguiram a inclusão na vacinação. Por quê? Porque eles conseguem fazer pressão social. E a forma de se fazer pressão social no Estado, as duas formas eficazes são através do judiciário e através da imprensa. São essas as duas formas de se fazer uma transformação social. Por quê? De tanto se processar, de tanto se buscar um direito junto ao Estado, junto ao judiciário, chega uma hora que o Estado precisa se conformar. Que o Estado precisa dizer, opa, essas pessoas elas são organizadas. A organização delas obriga os políticos, obriga os gestores a organizarem a estrutura. Então, quando, por exemplo, eu posso dizer, meu filho precisa de ecoterapia, é uma prescrição médica. Eu posso ir, ou você, ou qualquer uma outra pessoa, ir num serviço de ecoterapia, olhar o preço e falar o seguinte, eu posso pagar. Não vou processar o plano de saúde, não vou processar o Sistema Único de Saúde para garantir esse serviço. Quando eu faço isso, eu posso não estar prejudicando o meu filho, mas eu prejudico as outras pessoas. Por quê? Foi só através da pressão, várias pessoas ajuizando as ações, várias pessoas brigando, que é só assim que vai fazer com que a ANS inclua, por exemplo, a ecoterapia, a hidroterapia, a estimulação pelo método ABA, medicamentos como a cannabis medicinal, que tem utilidade para as crianças com autismo, com síndrome de Down, com paralisia cerebral. Então, as pessoas precisam primeiro se conscientizar de que elas têm direito a ter direitos. E depois de conscientizadas disso, elas precisam sair em defesa dos seus direitos, seja de forma individual, seja no grupo, seja de forma coletiva, como um grupo organizado e coeso. Muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, é tão difícil que eu vou desistir. Acontece muito isso, né? Acontece muito isso. Só que nós não temos o direito, eu pelo menos penso assim, sem julgar quem pensa de forma contrária, mas eu acho que nós não temos o direito de desistir dos nossos filhos, de desistir. Sim. Tem hora que você vai ter vontade de desistir, porque todos cansam. Todos cansamos, tem hora que nós estamos cansados, tem hora que é melhor dizer, não, deixa para lá. Mas nós não podemos pensar de forma imediatista. Nós precisamos pensar de forma coletiva, de uma forma ordenada. E eu lembro, por exemplo, o tanto que a situação aqui no Distrito Federal já foi traumática, ainda mas já foi muito mais traumática em relação às crianças com cardiopatia. A partir do momento que as famílias, que alguns grupos de pessoas começaram a pressionar os órgãos, a buscar o Ministério Público de Contas, Poder Judiciário, Câmara Legislativa, imprensa, a situação se tornou menos pior. Hoje, a situação da cardiopatia congênita no Distrito Federal, ela é ruim, mas já foi muito pior. Ou seja, a cada dia que se luta, a cada dia que se briga, se constrói, se coloca um tijolo a mais na escada que vai nos levar à inclusão. Eu acho que esse é o principal motivo, por exemplo, do próprio Saber Melhor, que a ideia é informar as pessoas que elas têm direito. Nós estamos no ano 2021. Eu vi uma decisão ontem, até escrevi sobre isso no Saber Melhor, acho que foi publicado hoje, ou se não foi hoje, vai ser amanhã, que uma criança com síndrome de Down, com 14 anos, com várias comorbidades, precisando ir até o judiciário para buscar fazer um pedido de fralda. Um direito básico, um direito elementar. Fralda, ela não é um objeto de luxo.
ela tem toda a relação com saúde, com várias crianças com paralisia cerebral acamadas que usam ainda paninhos, correndo risco de infecções, correndo risco de assaduras. Se as pessoas não se organizarem, não forem até a justiça, esses direitos não vão sair do papel. Alguém escreveu aqui, eu perdi quem foi, que direitos nós temos, mas ninguém faz nada. E ninguém vai fazer nada, nem por nós, nem pelos nossos filhos, de graça. Se nós não arregaçarmos as mãos, nos unirmos e lutarmos em prol delas, nada vai acontecer. Absolutamente nada. E eu falo que aqui em Brasília, né, a gente sabe disso, a gente tem experiência de quantas vezes a gente correu atrás de tantas coisas e a gente chamava as famílias e no final nós éramos lá meia dúzia de pais, né, André? E as famílias não vinham e as famílias não apareciam, então a gente tem que acordar para isso também, né? O direito está aí, ele está só no papel, mas a gente tem que tirar a bunda da cadeira, do sofá e ir atrás do que os nossos filhos precisam, né? Por exemplo, o Theo agora ele vai precisar fazer uma fisioterapia, um ped switch, né? O plano não cobre. Tudo que o Theo faz de fisioterapia, a gente paga, porque o plano não cobre o tipo de fisioterapia que ele faz. Então, eu sei que eu tenho direito a ir atrás disso, e é isso que a gente vai fazer agora, né? Para poder ressarcir, para poder pagar isso que ele precisa. A gente sabe que pode ser que demore, não sei. Essa semana eu ouvi um caso do Dr. Paulo, contando, Dr. Paulo Liberalesso, que um garotinho que ele atendeu, acho que há 2 anos, 3 anos, e foi indicado que aquele garotinho com autismo recebesse um tratamento de aba 5 vezes na semana, então já se passaram aí quase 3 anos e o garotinho não recebeu ainda o tratamento. Aí vocês imaginam, né, isso está na justiça ali rolando há quanto tempo, o prejuízo desse garotinho sem receber o tratamento adequado. Por isso que a gente tem que correr atrás mesmo, não ver a justiça, vamos chamar a imprensa, é aquilo que o André falou, a mídia, vamos colocar a boca no trombone, porque nós temos o direito. A gente não pode desistir. Não, nunca. Desistir em hipótese nenhuma. Os direitos, eles existem, mas eles não vêm de graça. Para eles se tornarem lei, precisou que muita gente brigasse, muita gente que nos antecedeu, suasse sangue para conseguir que esses direitos fossem positivados, fossem colocados na legislação. Eu lembro que logo que o Daniel nasceu, eu ainda nem pensava em escola, nós estávamos mais preocupados ainda com a questão do câncer, com outras coisas, e eu conheci a Ana Cláudia Figueiredo, que era faz parte da Federação Nacional da Síndrome de Down, e ela me contou toda a luta que ela teve para conseguir a escola regular para a Jéssica. E aí, quando a gente olha para tudo que a Jéssica conquistou, as pessoas podem olhar e falar assim, nossa, foi fácil. Mas não foi. Foi uma luta que a Ana Cláudia, que o marido, que várias pessoas abraçaram. E por isso, hoje, os nossos filhos são aceitos nas escolas regulares com certa tranquilidade. Eles ainda recebem um ensino inclusivo, recebem atenção devida? Não. Mas hoje, o Theo, o Daniel e várias outras crianças só podem frequentar uma escola regular por conta da luta que lá atrás a Ana Cláudia e outras pessoas tiveram. Agora é a nossa vez de lutar para que as pessoas tenham acesso a salas com recursos, a recursos pedagógicos, a tudo que a modernidade, que a tecnologia nos oferece hoje. Mas essa é uma briga que nós precisamos começar pensando no hoje, no imediato, mas pensando nas gerações futuras. Nós não ficaremos para semente. Em algum dia, em algum momento, os nossos filhos estarão no mundo por eles mesmos. Algum dia, eles vão ter que se virar
sozinhos. E eles precisam estar preparados para isso. No mundo em que cada vez você tem menos irmãos, no mundo em que as pessoas têm cada vez menos tempo e eles vão precisar de mais autonomia. E a autonomia passa por acesso à educação, por acesso à estimulação, por acesso à escola, por acesso à saúde, por acesso aos direitos. E essa é uma briga que nos cabe fazer agora, pelas gerações que ainda virão. Sim. Quem está chegando, a Cléo chegou. Boa noite, Cléo. Gente, Cléo é a presidente do DFDAO aqui em Brasília, que também está aí na luta todos os dias pelos direitos das pessoas com deficiência, né? As pessoas também têm muitas dúvidas, André, com relação eu até tinha te mandado, né? Assim, se a pessoa com deficiência tem direito a um atendente pessoal, como é que funciona isso, você sabe? Sei. O que acontece? Nós temos hoje nós temos a Constituição. Estou mudando aqui, reformulando um pouco o pensamento. As leis, elas possuem certa hierarquia. Então, você tem ali os decretos, você tem as leis ordinárias, as leis complementares, você tem as emendas à Constituição e você tem as emendas à Constituição que são votadas com um quórum qualificado, com voto qualificado, e que elas entram com o status, os tratados internacionais, que aprovados no Brasil entram com o status de emenda constitucional, e você tem a própria Constituição. A Constituição garante o direito à saúde e o direito à educação como cláusulas pétreas, e ela garante isso com termos, com palavras muito fortes. Por exemplo, e isso vem reproduzido nos tratados internacionais, vem reproduzidos nas outras legislações que são abaixo da Constituição. Por exemplo, toda criança, ela tem direito a atendimento prioritário e absoluto. Aquilo que a gente vê no filme, que vê nos desenhos, se o barco estiver naufragando, primeiro as mulheres e primeiro as crianças, na verdade a ordem é primeiro as crianças, depois as mulheres. Primeiro as crianças. E dentre as crianças, primeiro as crianças com deficiência. Então, não existe nenhuma desculpa para que, se uma criança precisar de um atendimento especial, de um atendimento individualizado, de qualquer tipo de tratamento que seja voltado para a saúde, ou que seja voltado para a educação, ou ainda que seja voltado para a assistência social, para que esse direito não seja reconhecido. Isso eu estou falando em tese. A briga para a concretização desses direitos é uma briga judicial, que ela envolve vários aspectos. Hoje a gente tem, por exemplo, crianças que têm atrofia muscular espinhal e que vários juízes têm negado a medicação, porque a medicação é de altíssimo custo. Hoje a medicação tem sido adquirida por cerca de 9 milhões de reais. Mas o entendimento que prevalece, mesmo para medicações como essa, para medicação de 9 milhões de reais, é que as crianças têm o direito a receber, se isso é para salvar a vida, se isso é para dar dignidade. Então, essa é o espírito da lei. Qualquer direito que você me pergunte, qualquer pergunta que você me fizer, ou que qualquer pessoa faça, a resposta é sempre a mesma. As pessoas com deficiência, e dentre as pessoas com deficiência, as crianças possuem direito absoluto. É prioridade absoluta. Não é? E quando a gente fala em termos de direito, as palavras elas têm um significado e têm um peso próprio. Por quê? Mais ninguém, não existe nenhuma outra pessoa, nenhuma outra classe. A palavra certa não é classe de pessoa, mas não existe nenhum outro grupo social que tenha, por legislação, a garantia de absoluta prioridade, como diz a Bela Vida. Não tem. As crianças, elas possuem prioridade absoluta. E dentre as prioridades absolutas, as crianças com deficiência possuem preferência.
Ou seja, é uma super preferência absoluta. É algo que não pode ser reduzido por nenhum tipo de embaraço criado pelo Estado. O que o Estado costuma dizer para negar esse tipo de direito? Tanto na área de educação, na área de assistência social, na área de saúde. É uma teoria que chama reserva do possível. Essa teoria da reserva do possível a gente pode traduzir por uma analogia, dizendo o seguinte: o cobertor é curto. O cobertor é o dinheiro que o país tem. O dinheiro não é o suficiente para atender todas as pessoas. Então, de quem que nós temos que tirar esse dinheiro? Que tal dos políticos corruptos, tal de verba de publicidade, de dinheiro que é desviado para um monte de outras coisas? É como na sua casa. Se você tiver que fazer um corte no seu orçamento, você vai tirar de onde? Da cerveja do final de semana ou da comida do hotel? Você vai tirar da cerveja, você vai tirar da TV a cabo, você vai tirar do que é periférico, do que é menos importante. E as crianças, isso não é só um chavão, só uma frase publicitária. As crianças são o futuro do país, elas são o futuro do mundo. O nosso tempo, no mínimo, já passou pela a metade. O deles está começando. Cada dia com uma expectativa de vida maior. E é justo que o país deixe que fiquem crianças sem estudo formal, sem saúde, que vão ficar dependentes do próprio Estado para o resto da vida? Não tem sentido esse tipo de política. Então, o direito não é fácil. A justiça, por exemplo, aqui do Distrito Federal, vergonhosamente, assim, os juízes que tomam esse tipo de decisão, como eu não advogo mais, então não encontro com eles, eu posso falar isso, eles deviam ter vergonha na cara. Por quê? O juiz que nega direito à creche para uma criança, ele devia ter vergonha na cara. Ele devia ter... ele devia... Não sei nem o que ele devia fazer. Na verdade, eu sei o que ele devia fazer. Eu só não posso falar aqui, porque pode ter menores de 18 anos. André, é aquela velha história, né? De não se colocar no lugar do outro. Falta empatia. Falta empatia. Porque eu já vi um juiz aqui em Brasília que uma vez um idoso pedindo fralda, que precisava de fralda, ele disse o seguinte: não, pega um pedacinho de plástico, coloca embaixo dele, lava o plástico. E aí, o que é o artigo 1º da Constituição? O artigo 1º. Não é um artigo que está lá no meio, é o 1º, que diz que são fundamentos da República, no inciso 3º, a dignidade da pessoa humana. E aí tem juiz que tem coragem de negar remédio, negar cadeira de rodas, negar fralda, negar vaga, negar creche. Mas, felizmente, esses sacripantas são a minoria. Hoje, especialmente quando se usa a imprensa. Eu acho que a imprensa exerce um papel muito importante em mostrar essas mazelas sociais e apontar o dedo para os culpados. Eu acho que é muito importante quando a imprensa noticia, como, por exemplo, hoje eu vi uma notícia no Metrópolis, de que em alguma cidade, eu me esqueci qual, as pessoas com síndrome de Down vão começar a receber vacina a partir da próxima semana. Acho que é São Paulo. Acho que foi uma cidade do Nordeste. Mas São Paulo também vai começar. São Paulo também. Isso a briga que a federação, a briga que alguns pais, junto com a imprensa, começaram a noticiar e falar: olha, por que nós temos um grupo que tem uma possibilidade que, independente da idade, ele tem um coeficiente de morte, de letalidade 4 vezes maior
do que de todas as outras pessoas. E por que que esse grupo está de fora da prioridade? Porque eles não podem produzir, porque os idosos com síndrome de Down, com autismo, hoje, por fatores sociais, eles não têm como produzir. Porque eles não tiveram acesso à educação, não tiveram acesso à saúde, porque não tinham o que os nossos filhos, o que a maioria das crianças tem acesso hoje. Então, essas pessoas, eu tenho uma tia, ela não tem síndrome de Down, mas ela tem uma deficiência intelectual severa. Hoje ela está com 70 e poucos anos e ela é incapaz de produzir. Ela não tem a mínima condição de produzir. Mas isso não faz dela uma pessoa com menos dignidade e com menos valor. E o que o Estado e que muitos políticos e que muitas lideranças brasileiras acabam dizendo é que essas pessoas valem menos. Só que isso é algo que nós não podemos admitir e que, calados, nós vamos ter que engolir esse tipo de comportamento. Exatamente. O que nós precisamos fazer é lutar, é brigar. E isso tem que ser uma briga coletiva. Outro direito aí tão importante, André, e que eu, como policial que fui, né, por 20 anos, fui policial civil e trabalhei aí dentro de delegacias da criança, do adolescente, delegacias da mulher, é o direito à proteção. A pessoa com deficiência tem direito à proteção, a todo tipo de negligência, violência, me corrija se eu estiver errada, né? Exploração, violência sexual, crueldade, opressão. Então, às vezes as pessoas sofrem violência dentro de casa, sofrem abusos, né? Eu cansei de pegar pessoas, mulheres principalmente, né? Vítimas de violência e que estavam grávidas de vizinhos, de padrastos, de tios, e que aquela denúncia nunca foi feita por medo, porque ela tem deficiência, ela não pode contar, ela não pode se expressar. Então, gente, esse também é um direito da pessoa com deficiência. O André pode me corrigir se eu estiver errado, né? Não se calem, mais uma vez, né? Não se calem, denunciem. Não deixem que a pessoa com deficiência seja vítima de maus tratos, de abuso, de negligência. Né, André? Isso é muito importante, começando até pelo linguajar que as pessoas usam, conscientizando que todas as pessoas elas possuem igual dignidade, que são todas interligadas, que fazem parte de um mesmo grupo. Por exemplo, a palavra que não deveria jamais ser utilizada, retardado. É uma palavra que ainda faz parte do nosso cotidiano e que faz que é algo pejorativo. Ou quando alguém compara, por exemplo, um político, seja ele de direita ou de esquerda, ou tipo, fulano parece que é autista. Fulano parece que é cego. Fulano parece que é surdo. Tudo isso de uma forma pejorativa, como se essas pessoas elas tivessem uma dignidade menor, como se elas valessem menos, como se elas estivessem numa escala de valores menores. Infelizmente, ainda que se combata essas palavras, existe uma parte, um grupo social que prega o utilitarismo, que assim, você só tem valor se você puder produzir, se você for útil para a sociedade. E aí, para essas pessoas, as pessoas com deficiência, elas são menos úteis. E por isso elas podem ser tratadas de forma pejorativa. Por isso, em alguns países, na Holanda, por exemplo, tem eu não sei nem como é que eu defino essa pessoa. Eu vou dizer filósofo, mas ele não merece a alcunha de filósofo. Mas que ele defende que os pais têm o direito de matar os filhos com deficiência, de abortar os filhos com deficiência, até depois de 2 dias deles nascidos.
seja, nasceu. Você viu que, se durante a gestação você não viu que era deficiente, quando você perceber que tem a deficiência, você tem até 2 dias para matar o seu filho. É esse tipo de cultura que muita gente ainda defende. Muita gente ainda defende. A gente não pode falar de genocídio hoje, porque senão vai parecer que é uma questão política. Mas fora qualquer questão, conotação política atual hoje, mas o que existe no mundo é um verdadeiro genocídio com as crianças com deficiência. Assim, as crianças com síndrome de Down no mundo quase não nascem. Já estão começando em alguns países, através de testes genéticos, fazer um prognóstico da chance de ter autismo e também não permitir que essas pessoas nasçam. Cardiopatias, países como o Japão já não nascem crianças com síndrome de Down ou com cardiopatia. Então, a cultura que tem se instalado, essa cultura de eficiência, uma cultura de produção de resultados, de geração de riqueza, ela é totalmente contra a deficiência. Então, embora vários desses direitos estejam plantados na Constituição, estejam plantados em vários instrumentos legislativos, eles ainda são violados, inclusive pelo Judiciário. Por quê? Quando a violência é contra uma pessoa com deficiência, ela ainda é punida de forma menos rigorosa. E aqui eu volto a fazer uma analogia com o que acontece com o movimento negro. Há 10, 15 anos atrás, era livre que se fizesse piadas menosprezando as pessoas negras. E hoje, isso não é mais tolerado. Por quê? Porque os movimentos negros e a sociedade tomou consciência de que isso era abjeto, de que é totalmente absurdo que as pessoas fossem discriminadas em razão da cor. E por isso começou uma luta no mundo inteiro contra o racismo. E é essa mesma luta que precisa acontecer com as pessoas com deficiência. Existem esse capacitismo, esse preconceito com as pessoas com deficiência arraigados ainda no Poder Judiciário. As pessoas veem benefícios como, por exemplo, um estacionamento num lugar adequado, a reserva de vagas no estacionamento, como privilégio. As pessoas ainda enxergam, por exemplo, a possibilidade de redução de jornada de mães de filhos com deficiência como privilégio. Os pais que pretendem, por exemplo, para investir na segurança, no bem-estar dos filhos com deficiência, precisam recorrer à justiça para poder liberar o FGTS. Porque esse é um direito que não é reconhecido pelo Estado. Eu lembro de uma ação que eu fiz há alguns anos atrás para uma senhora, ela já até faleceu, ela tinha deficiências graves e ela precisava de vários aparelhos. Ela era sequelada de acidente vascular cerebral. E foi uma briga na justiça, mas se conseguiu que tivesse um medidor de energia separado para os aparelhos e que o Estado pagasse a conta, porque ela não tinha. E se ela tivesse a luz cortada, ela ia morrer. As pessoas não sabem que elas têm direito a isso. Você tem como obrigar o Estado, se for o caso, a promover reformas estruturais em alguns lugares para garantir acessibilidade. Isso tudo é um direito que já está previsto, só que você ainda precisa brigar. Ele não acontece de forma natural. Ele não acontece. A concretização desse direito depende de uma luta pelo direito. Por exemplo, André, quando a gente volta lá no plano de saúde, a gente sabe que o plano de saúde muitas vezes nega quando coloca que a criança tem uma deficiência. Ou quer cobrar mas não um tem valor coragem. Mas a eles não mais. têm coragem de dar por escrito. Uhum.
mas eles não têm coragem de dar por escrito. E aí, se você exige que eles façam por escrito, eles voltam atrás. Eles voltam atrás. Então, as famílias têm que ficar atentas a isso, né? As pessoas perguntam muito sobre o direito ao BPC, né? O LOAS, né? Quem tem direito? Esse é assim, na verdade, a lei, o artigo 20 da Lei de Organização da Assistência Social, da LOAS, ela estipula alguns critérios. Um dos critérios que foram elencados, e que é o que barra a maior parte das pessoas, que é o critério de renda, que você só pode ter, que a família, a renda per capita da família, ela não pode ser superior a 1/4 do salário mínimo. Isso hoje vai dar cerca de 250 e poucos reais. O que acontece? O INSS diz, olha, se você tiver uma pessoa na família que trabalhe, e como o salário mínimo é de um salário mínimo, uma pessoa com um salário mínimo, o INSS presume que tem condições de arcar com as despesas de mais 3. Uma pessoa com um salário mínimo tem renda suficiente para cuidar dela e de mais 3, no total de 4 pessoas. Isso é totalmente fora da realidade. O que a jurisprudência, o que os tribunais entendem sobre isso é que esse critério de miserabilidade ele não pode ser feito só com base na renda. O que acontece? Vamos supor que um pai e a mãe trabalhem e tenham cada um ganhando um salário mínimo e tenham 2 filhos, um deles com deficiência. Eles conseguem viver com 2 salários mínimos? Não. Você tem um elemento social que vai ser a deficiência, que vai ser a incapacidade, que vai ser a necessidade de que os pais cuidem dessas crianças, as despesas maiores, que a justiça tem dito o seguinte, mesmo que a renda supere esse valor, o BPC é fornecido. Qual o problema? É preciso que seja... Primeiro, as pessoas precisam procurar ou a Defensoria Pública da União ou algum advogado que queira fazer isso pro bono. Eu até conheço alguns advogados que auxiliam, que fazem isso para auxiliar as pessoas. Por quê? Do ponto de vista financeiro, para nenhum advogado ações de BPC vale a pena. Qualquer valor que a pessoa cobre para uma ação de BPC é um valor muito alto, porque se a pessoa precisa de BPC, ela não pode realmente pagar advogado. E o advogado que vai cobrar 50 reais, 100 reais, é um advogado que provavelmente não sabe fazer e que está ali tentando tirar dinheiro e lesar a pessoa. Mas tem alguns advogados que fazem isso por caridade, que fazem isso pro bono, especialmente advogados que são ligados, que são pais ou que são pessoas próximas ao mundo da deficiência. Então, esse é o primeiro aspecto. A Defensoria Pública da União é muito burocrática. Eu, pessoalmente, não gosto do trabalho, da forma com que a Defensoria Pública da União faz corte para não atender as pessoas. Eles colocam critérios muito, muito difíceis de serem alcançados. Praticamente, eles já excluem 50%, 60% das pessoas que precisam do benefício. Depois disso, as pessoas precisam entrar na justiça e raramente conseguem eliminar. Fora uma situação muito, muito muito flagrante, uma coisa muito, muito aberrante. E aí, a justiça determina a realização de uma perícia psicossocial. Nessa perícia psicossocial, vai acabar sendo demonstrado a fragilidade social. Lembra que eu falei, em todas as vezes que os direitos à saúde, o direito à educação
e o direito a... Toda hora está entrando uma ligação aqui para atrapalhar. Mas que esses direitos sociais, os direitos à educação e os direitos à educação, eles são direitos prioritários. Então, o que é preciso fazer nessas situações é esse estudo psicossocial, essa perícia. Só que a perícia demora. A perícia vai demandar um bom tempo. Mas as pessoas conseguem na justiça? Conseguem. Mas não é rápido. Infelizmente, não é rápido. Esse é um outro direito que depende muito ainda de muita modificação e que dependeria de união das pessoas com deficiência. Tem aqui, por exemplo, a Silma Costa dizendo que uma advogada cobrou 30% do valor recebido do BPC e mensalmente durante um ano ela paga 30%. Acho isso um roubo. Eu concordo com a Silma Costa. É um roubo. Isso é um valor que é você tirar de quem não tem nada. Exato. Eu concordo aqui com o que a Silma diz. Mas aí, qual é o problema? As associações, os grupos, as pessoas, elas precisam se organizar para formar uma rede de proteção social. Elas precisam entender que quando isso melhora para uma pessoa, melhora para todas. Elas precisam entender que você não pode ser egoísta. Que o que é preciso é um mínimo de solidariedade. Outra pergunta, André, que as pessoas fazem é: quem recebe o BPC tem direito ao auxílio emergencial? Sim, Denise. Sim. Quem recebe o BPC também tem direito ao auxílio emergencial. Isso foi incluído na legislação. Por quê? Porque as pessoas fazem bico. Mesmo com a renda declarada, as pessoas, com o salário mínimo, você não sobrevive. Se você tem filhos ainda com o salário mínimo, você não consegue pagar nem a passagem de ônibus para ir trabalhar. Então, o auxílio emergencial é justamente reconhecendo a situação de pandemia, reconhecendo uma situação de excepcionalidade que o país atravessa, que o mundo atravessa. Então, ele não pode servir de motivo para excluir o BPC. E já tem decisões na justiça nesse sentido. Tem que lembrar, pessoal, que o BPC ele não é uma aposentadoria, né? A cada 2 anos ele é revisto. Confere, André? Isso, exatamente. Só pedir aqui, só desligar aqui a ligação, porque senão vai ficar tocando aqui o tempo inteiro no telefone. E o BPC mas também não tem direito a 13º, né? Não. É uma outra coisa. Porque como ela é uma política assistencial, ela não tem a razão previdenciária. Então, por isso também não tem essa natureza de salário. Gente, alguma pergunta? Sim, estamos quase acabando, passa tão rápido. Com relação à compra de veículos, né? A isenção da compra de veículos também, que as pessoas têm muitas dúvidas. Pois é. A compra de veículos é um outro direito que precisa de uma atuação conjunta das associações, das pessoas, para que ele seja melhor regulado. Qual é o principal problema que eu vejo? Assim, você tem uma burocracia enorme para comprar. Toda hora os governadores tentam retirar o direito à isenção. Eu acho que aqui em Brasília, salvo engano, o decreto nem foi reeditado. Então, aqui, salvo engano, eu não tenho certeza se o decreto aqui no Distrito Federal foi editado. Em São Paulo, eu sei que ele não havia sido reeditado e as pessoas precisaram ajuizar ações para conseguir o direito à isenção. Mas a burocracia para a compra
ela é burocrática, mas você ainda consegue resolver. O problema é na hora de vender, porque o veículo tem que ficar em nome do menor. Em um veículo em nome do menor, você precisa entrar com uma ação judicial para pedir uma autorização judicial para poder vender aquele bem e comprovar que você está utilizando aquele dinheiro em favor da criança. Eu fiz a opção de não comprar o veículo com direito à redução, porque eu acho que o trabalho que você tem e os gastos que você acaba tendo depois, quando você precisar vender o carro, é algo que não justifica o desconto. E agora os descontos foram limitados pelo governo federal. Antigamente se poderia ter direitos independente do valor. E hoje não sei se já é uma alteração ou se é só uma proposta de alteração. Não sei se já foi com a pandemia, tudo está mais difícil até de acompanhar os acontecimentos. Ficou limitado ao valor de R$70 mil. Eu acho esse valor muito pequeno. Por quê? Porque um carro que precisa de adaptação, por exemplo, para uma criança com síndrome de Down, as adaptações elas não são, em geral, nada de... Não é preciso muitas adaptações. Mas para crianças com autismo, algumas com paralisia cerebral ou com crianças cadeirantes, você precisa de um carro maior, porque você precisa de espaço para cadeira, e isso você não consegue num Fiat Uno. Então, o valor de 70 mil acaba sendo um valor muito alto, muito baixo, dependendo das enfermidades. Eu tenho uma visão crítica em relação a essa isenção. Eu acho que a isenção para a compra de um carro de R$200 mil, um carro esporte, ou me parece um pouco de abuso de direito. Eu acho que essa isenção ela tinha que ser aferida em cada caso, teria que ser feita uma análise mais criteriosa. Por exemplo, eu já vi casos, não posso falar o nome da pessoa, mas de uma mãe que ela foi fazer o pedido de direito para a compra do veículo e quando ela fez, ela descobriu que o ex-marido, que não acompanhava o filho, que não dava atenção para o filho, foi lá e comprou uma caminhonete, pegando a isenção. Então, eu acho que alguns direitos, como o direito à isenção, ele precisa de uma regulação melhor. Ele precisa de uma regulação. Diga-se de passagem, essa é uma coisa muito recorrente. O que tem de pais, normalmente pais, mas também mães, que não cuidam dos filhos, que não dão atenção aos filhos e fazem uso de benefícios que seriam voltados para auxiliar os filhos com deficiência. Uhum. Então, eu acho que para esses aperfeiçoamentos na lei, é preciso que, de novo, que haja uma união das pessoas, que as pessoas elas se mantenham em comunicação com os grupos, que elas façam pressão, que elas criem blogs, postem a realidade, mostrem que ainda é preciso avançar muito para se conseguir uma inclusão de verdade, que é preciso que se puna os abusos, mas especialmente que se busque formas eficientes de proteger quem mais precisa de proteção. Isso é muito importante, a gente saber dos nossos direitos, a gente saber onde procurar e essa união aí de todos para que a gente faça aí uma grande corrente em prol das pessoas com deficiência, né? Principalmente em busca dos direitos, né? E a gente está vendo que está dando certo aí na questão da vacina. André, nós estamos terminando, nosso horário aqui é tão pouquinho, né? Mas eu te agradeço imensamente por estar aqui conosco. E só estou vendo elogios aqui, Josana e acho que Fabrício, tantas pessoas aqui agradecendo. O Guga está aqui com a gente, que é meu primo, que tem síndrome de Down.
E muito obrigada mesmo. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me perguntam que eu vou lá. Ó, André, corre aqui, só corre Tá? aqui. Eu sempre peço socorro para o André. Podem mandar mensagem E lá no Saber Melhor, que sempre isso, o André tem o Saber que Melhor, né? Que é nosso parceiro aí no acolhimento que a gente vem fazendo, né? Que a gente vai fazer com as pessoas com deficiência. E muito obrigada. Obrigada a vocês que estiveram aqui conosco. E bola para frente, vamos lutar, porque o nosso caminho é longo, né? E é as isso. pessoas não desistam diante do primeiro não. Exato. Não dizer. Se o plano de saúde, se médico, se escola, não importa quem, disseram não, normalmente eles estão errados. Porque Com a certeza. proteção dos direitos das pessoas com deficiência ela é muito ampla. Então é isso, gente. Obrigada. Obrigada por estarem aqui. Obrigada, André. Abraço para você. Obrigado, obrigado. Quinta-feira a gente vai Abraço ter para uma vocês live aí. aqui bem bacana também. Amanhã eu vou publicar. Tá joia? Tá. Uhum. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado. Até a próxima.